Oiê, eu sou a Karen Orasmo. E eu sou a Karina Oliveira. E esse é o Pod Leolas, o podcast feito para inspirar você, mulher, a voar cada vez mais alto. E hoje a gente está aqui com uma convidada super mega especial, que tem uma história de vida linda, que vai compartilhar com vocês um pouquinho da história dela. E com certeza vai inspirar muitas e muitas mulheres, porque afinal Deus pode mudar vidas, não é? Seja bem-vinda, Ariane! Olá! Bem-vinda! Que honra estar aqui com vocês, receber esse convite. Estou muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar essa história, né? Que eu creio que Deus não faz nada por acaso. Ele restaura pessoas e histórias para a gente levar isso adiante e dizer que é possível sim. É possível, sim, viver uma vida feliz, recomeçar, e ele vai fazendo. É isso aí. E a Ariane tem uma história de superação, uma história de recomeço, né, Ká? Muito linda. Tem um livro que ela escreveu e daqui a pouco ela vai contar pra gente aqui sobre esse livro, gente, é incrível. E fala um pouquinho pra nós, Ariane, da tua história. Quem é a Ariane? Se apresenta, né? Pra quem tá em casa assistindo o pod. A gente já sabe que é escritora. Agora a gente quer saber um pouquinho mais. Então, eu sou a Ariane, sou formada em comunicação social, sou formada há 12 anos pela PUC de Porto Alegre, moro em Itapema, Santa Catarina, já faz 11 anos. Vim para cá meio para fugir do que eu estava vivendo em Porto Alegre, minha cidade natal, e para tentar recomeçar. Achei que vindo para cá os meus problemas iam acabar, mas não, né? Trouxe eles junto, mas foi possível recomeçar. Então, estou morando aqui há 11 anos, sou casada, né? Casei também nesse processo todo de restauração. Até isso Deus fez, me deu um marido, uma família. Inclusive o maridão está aqui acompanhando ela, está nos bastidores. Parceiro, né? Muito parceiro. Exatamente. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, de como surgiu esse livro. Gente, nós já estamos aqui com os papeizinhos, aqui, lencinho para chorar, porque é uma história bem emocionante. Vai ter que segurar, né? Bora contar um pouquinho para nós. Fala um pouquinho, então, do teu livro, e daí nele você conta toda a tua história, né? Então, esse livro, ele é a história da minha vida, né? Como tudo começou, toda a história começou. E Deus me deu ele em 2020 para me escrever, né, falando isso mesmo. Eu não te fiz chorar, não te fiz passar pelo que tu passou para essa história ficar escondida. Eu já sarei as tuas lágrimas, já curei. Agora vamos botar para frente essa história, que eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda. O que tu passou? Então, eu acho que estão pensando que é um divórcio, porque tem a doutora Karen no meio, é um divórcio, né? No mínimo. Não, gente, foi muito, muito, muito... Eu digo que é um recomeço, é uma superação muito maior do que tudo isso, né? Ela realmente, uma frase que você me falou e marcou muito pra mim, eu cheguei realmente no fundo do poço. Então, conta pra nós um pouquinho o que é toda essa superação sua, o que você passou, minha amiga, conta. Então, vou começar do início, porque deu, né, 300 páginas de livro, então bastante a história, mas vou tentar, assim, fazer um resumo, mas do que foi muito importante. Eu fui usuária de drogas durante 20 anos. Gente, 20 anos. 20 anos. Não foi 2 meses, nem 2 anos. Foram 20 anos. A metade da minha vida. Eu tô com 41. 41. A metade da minha vida. Eu fui usuária de droga. E eu estive no fundo do poço. Eu estive na sarjeta. Na sarjeta, realmente. Literalmente, na sarjeta. Comecei a beber com 13 anos em Porto Alegre. Vim de família de pais separados, onde isso me causou um trauma muito grande. Então, cresci com um vazio, né? Sem saber quem eu era, sem ter... embora meus pais sempre me deram amor, sempre foram presentes, mas eu não tinha família. Não tinha aquela referência de família. Então, eu ia pra rua, ia pra praça, ia pra escola e passava os dias lá. E comecei bebendo. Isso com quantos anos? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Bebia em casa, meus pais bebiam em casa e a gente achava aquilo tudo muito normal. Só que no meio disso eu comecei a usar droga. Com 14, 15 anos eu experimentei a primeira vez cocaína. E foi um amigo que te ofereceu? Foi numa festa e eu usei ali porque eu já estava muito bêbada, né? E ele me disse assim, não, usa isso porque tu vai ficar melhor. E eu usei, embora... 14 para 15. Isso.
Embora ali no início eu achava que era tudo uma festa, que, né, tá tudo certo, todo mundo usa, era mais, né, era só mais uma vez, só curtição, mas não, né. Em 2011, eu engravidei da Valentina, da minha segunda filha. Na gravidez, eu tive uma depressão muito forte. Eu comecei a tomar medicações controladas e eu não parei de beber durante a gestação. Então, eu bebia, usava medicação e ficava fora da casinha. Isso começou a virar uma bola de neve. Isso você já tinha quantos anos? Eu já estava com 30 anos. Tô grávida da Valentina, grávida. que hoje tá com 11 anos. 11 anos, aham. Que é super inteligente. Graças a Deus. Deus Maravilhosa. fez assim, né? E Ela uma perfeita. parceira tua, Uma parceira sempre do minha. teu lado, Sempre. né, acompanhando toda a tua história e apoiando. Aham, depois eu vou contar, tem um episódio do livro ali que foi muito forte com ela, assim. Mas enfim, então com 30 anos engravidei dela, já vinha, né, com todo esse histórico de uso de droga, 15 anos, aí engravidei dela, comecei a usar medicações controladas, fui diagnosticada com depressão e tal. Quando ela nasceu, eu vim passar a licença maternidade aqui em Itapema, minha mãe já morava aqui. Eu disse, show de bola. Vou passar a licença maternidade, volto para Porto Alegre, peço demissão, acabou os problemas, tá Vou tudo fugir. certo. Só que não, né? Vim para cá, trouxe comigo a depressão, a dependência química, né? Isso, né? Eu vi tudo junto, né? Porque aí comecei a sair aqui, comecei a conhecer pessoas e tal. E durante esse... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Mas assim, durante esse período, até os 30 anos, em algum momento você pensou em procurar alguma ajuda ou não? Ainda tudo era... Nunca. A família já percebia alguma coisa? Já, eles sempre perceberam, diversas vezes, eles vieram falar comigo, vamos se internar, filha, vamos se internar, vamos... E você sempre E eu sempre resistente, porque eu nunca achei que eu era uma doente, né? Que era só mais uma noite, mais uma vez, tá tudo bem. E aí, quando eu entrei nesse processo depressivo, porque daí o que acontecia? Eu usava de noite, né? Usava madrugada, tal, 1, 2 dias. E quando eu voltava, eu ficava muito mal. É a bad, né? Eu ficava muito mal. Aí o que eu tomava? Voltava. O vazio voltava. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Gastava dinheiro, né? Perdi a noite de sono que eu podia estar fazendo com outras coisas. A minha filha, na época, a mais velha, tinha 12 anos, né? Quando eu entrei nisso. Enfim, né? Eu via toda aquela... Era uma avalanche, era uma bola. E aí... Normalmente você usava em casa ou usava em festas? Ou tanto faz? Não tinha Não local? tinha mais. Eu tinha perdido o filtro. Chegou um Perdi ponto o de filtro. Sabe? Às vezes eu tava em casa vendo novela com elas, vendo filme. Ai, quero cheirar. ia lá Ia lá, ligava. Tinha até teleentrega, né? Porque eu nunca vi, né? E até isso tem, né? Muito fácil. É muito fácil. Exatamente. E aí vim morar aqui, então. E aí a Valentina, a Nayane tinha 12 anos, a Valentina mesinhos, né? E continuei, buraco sem fundo, e foi indo, e cada vez aumentando mais, porque a quantidade que me fazia bem já não era mais a mesma. Ô, Adri, e você tinha um companheiro, o pai das meninas, alguma coisa? Tinha um companheiro ou você era só você em casa com as meninas? Não, era só eu com as meninas, morava só nós três, então assim, era mais fácil, porque eu não tinha que esconder de ninguém, Exato. né? A pessoa ia ali, me entregava droga na frente de casa, eu usava, elas não... Eu achava, né, que não tinha noção. E tava tudo bem. Escondia da minha mãe, escondia do meu pai ainda mora em Porto Alegre. E aí, em 2015, eu entrei num buraco. Que eu digo, um buraco, assim, que eu achei que não tinha mais saída. Eu comecei a ter os primeiros... alucinação, mas eu queria me matar, né? Os pensamentos suicidas começaram. As tentativas suicidas começaram. Você chegou a tentar Tentei várias vezes. Uau. Com remédios, porque eu usava, só que aí eu não usava mais uma noite. Eram 3, 4 dias usando e bebendo. Uma sequência, né? Sabe? E aí, quando eu voltava, eu dormia, e quando eu acordava acabada. Imagina. Aí ou eu queria me matar, porque eu não via mais por que viver, eu me mato. Minha mãe cria minhas filhas, acaba a dor, porque é isso que suicida quer, né? Suicida quer acabar com a dor, sabe? Eu me olhava no espelho, eu era não, perdi minha identidade, autoestima não tinha, né? Era uma baixa, Não muito cuidava baixa. das filhas e Não quando cuidava. fica mal, vinha a culpa, né? Exatamente. A culpa é um sentimento que... Olhava minhas filhas
elas não merecem ter a mãe que elas têm, né? Por que que... Então, começou e aí eu tentei com medicações, algumas vezes fui lá na passarela de Itapema e tentei Uau, me jogar, tá vendo, gente? mas eu não alguém ao teu entendi. redor percebia isso ou não? Não. Era uma coisa muito sigilosa, Não, só você. era uma coisa que eu entrei num casulo, Você se fechou. me fechei. Tanto é que quando eu fui internada, as minhas vizinhas diziam assim, Ari, por que que tu nunca falou? A gente nunca percebeu, Elas nem imaginavam. nem imaginavam o que estava acontecendo. Tu vê a seriedade disso? É. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado, a gente nem imagina. A gente nem imagina. E A assim, pessoa sofrendo e precisando de ajuda. quando eu tava bem, eu trabalhava normal, eu levava as meninas na escola, tava tudo bem. Só que daí eu É a usava. falsa ilusão de que a gente tem o controle das coisas. Exatamente. A situação. É o que eu conto aqui no livro. Às vezes eu tava bem e tal, passava 2, 3 dias, não tô longe dessa porcaria. Eu Aí daqui a pouco me dava uma coisa assim de euforia e eu ia lá e achava, ai não, só vou usar um pouquinho. Não. Era desenfreado o negócio. Já não fazia mais, Não. né? Não era mais o suficiente, e você aumentava a dose cada vez mais. Exatamente. E aí em 2015, então, eu entrei nesse processo de uma depressão gravíssima. Eu era tratada por uma psiquiatra aqui em Balneário. Não lembro o nome dela agora, mas, assim, gastava horrores na época, né? Chegava lá e dizia, não, porque eu tenho depressão, isso, aquilo. Não falava da droga. Escondia. Escondia. Então, embora meu pai e minha mãe tivessem por trás dizendo, ela usa, ela é usuária, Você Eu- não conhecia. eu não reconhecia, aceitava. não aceitava. Porque eu não achava que era uma doença. Eu não entendia que aquilo podia ser uma doença. Num dos episódios de tentativa de suicídio, de acabar com a dor, eu pensava, meu Deus, né? Mas minhas filhas vão ficar sofrendo. Então, quem sabe eu não levo elas comigo. Gente, essa história é muito... E eu fechei a casa toda naquela noite, elas dormiram e eu disse, eu vou acabar com tudo. Com sofrimento de todos. De todo mundo, ninguém vai ficar pra contar a história. E eu liguei o gás. E embora naquela época eu dissesse que Deus não existe, porque eu achava que Deus não existia, porque se existisse eu não estaria nessa situação, não estaria sofrendo, fazendo minha família sofrer, minhas filhas sofrer. Acho que Deus veio com uma voz e disse, desliga isso, abre essas janelas, chega. E aí ficava pior ainda, né? Sim, Porque aí o sentimento de culpa vinha mais forte. Porque tentou, né? Então foi assim, ó, uma coisa em cima da outra, e eu ficava dias em cima de uma cama chorando, eu arrancava meus cabelos, eu não tinha mais cabelo, eu arrancava assim de, sei lá, do estado depressivo que eu tava. A minha mãe tinha que ir lá pra mim e tomar banho, porque eu não queria tomar banho, porque eu não mais amor eu próprio, não tinha já tinha mais. perdido. Eu não sabia nem por que eu estava fazendo esse mundo, né? Por que Deus me trouxe aqui. Em setembro de 2017, eu saí do meu trabalho e fui beber, fui cheirar, e eu fiquei 3 dias cheirando. E eu tive uma overdose, né? Um princípio de overdose. Eu comecei a ter alucinações, eu estava dentro de casa, sozinha, cheirando. Eu comecei a ter alucinações, ouvindo vozes, que as pessoas iam me matar, que iam vir me pegar. E quando eu olhei... recorda disso? Lembro. Com clareza. Aham. E quando eu olhei pro chão, era sangue que saía do meu nariz, assim, e o meu coração acelerado, eu disse, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu me lembro que naquele dia, eu me atirei no chão e disse, Deus me ajuda, eu vou morrer. E eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, vem aqui. Quando a minha mãe chegou em casa, ela tinha a chave da minha casa, porque, né, tava sempre nessa situação. A minha mãe chegou, me olhou e disse, meu Deus, filha, o que é que tu estás fazendo? Imagina a dor dessa mãe, né? Eu disse, mãe, por favor, me interna, me tira daqui. E minha mãe mandou pegar umas coisas e me levou para casa. E eu me lembro que eu estava assim, alucinada, de uma forma assim que eu nunca tinha estado. E a minha mãe mora num prédio que tem uma sacada e eu ia para a sacada e tentava me jogar. Eu creio que a minha mãe ali, né, deve ter me dado alguma medicação, alguma coisa para mim me acalmar e dormir, e eu dormi. Quando eu acordei, eu disse, mãe, tá tudo certo. Foi só mais uma noite. Foi só mais uma vez. Eu tô bem. É tudo super legal, né? Porque eu não admiti. E a minha mãe disse assim, ou tu vai agora, eu vou te internar agora, ou a partir de hoje, tu não tem mais filha, tu não tem mais casa, tu vai morar na rua. Eu não vou mais admitir te ver desse jeito. Ela disse que ia te tirar da casa, tirar a filha. Filho, tudo, e que eu ia
É que ou você aprende na dor ou você aprende no amor, né? E ali foi o momento que ela conseguiu. Foram 20 anos, né? realmente- Foram 20 anos ela aguentando. E foi ali que você conseguiu virar a chave. É. Ou não? Não, ainda não, né? Ainda não. Ali, a gente conseguiu minha internação, tudo. Eu fui, né? Você e tua mãe. Eu e minha mãe conseguiu tudo, a internação. Deus foi muito bom comigo, que eu consegui tudo pelo SUS, tudo pelo CAPS. Eu fui para um lugar maravilhoso, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar foto, porque eu digo que assim, né? Quando eu falo que eu fui internada, as pessoas acham que eu fui para um hospício grade, coisa, tudo branco, e não. Deus foi tão bom comigo que ele me levou para um lar, né? Uma comunidade terapêutica de irmãs da Igreja Católica. E eu cheguei lá completamente revoltada com tudo, né? Com a vida, com Deus, com a minha mãe, com minhas filhas. Ninguém Ninguém era bom. Ninguém era bom. Todo mundo era injusto contigo. Exatamente, porque, meu Deus, vão me trancar aqui dentro. Mas eu fui. Dia 26 de setembro de 2017. Ali começou a sua E ali transformação. começou os 87 dias. Ai, que legal. Gente, aí começa os 87 dias da Ari, no qual você conta ali dos 87 dias, é uma carta. É uma carta, então. A prova de que Deus não falha nunca, Não, né? O de processo que- pode demorar, mas Exatamente. a recompensa sempre vem. Que muitas vezes ele tentou me chamar e eu não fui. E aí ele deu o jeito dele de me botar trancada 87 dias com irmãs da Igreja Católica para dizer, agora tu vai ver que tu depende de mim e que só eu faço. E eu fui, o processo começou, não foi fácil, né? Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe das minhas filhas, embora não estivesse sendo uma mãe, mas eu tava ali fisicamente, né? E nesse período elas ficaram com quem? Ficaram com a minha mãe. Minha mãe disse assim, ó, agora tu vai E se cuida. e te cuida, te cura, que eu vou ficar cuidando delas. E eu sabia que elas estavam sendo Bem, amadas, bem cuidadas, e foram mesmo. E eu fiquei lá, né, durante os primeiros 15 dias foi muito difícil até eu entender. Eu me lembro que quando a primeira pessoa lá que veio falar comigo foi a psicóloga da casa, ela disse, então, né, tu como dependente química, eu disse, quem? Dependente química? Eu não sou. Não sou eu. Aí que eu fui, opa, eu sou uma dependente química. Pois é, o processo é 90 dias dentro da casa, completos. Vai ficar? Eu disse, sim, mas daquele sim meio não, né? Uhum. Aí depois eu fiz assim, 90 dias, como que eu vou ficar 3 meses trancada aqui dentro? Com essas irmãzinhas. Meu Deus. E realmente, os primeiros 15 dias eu olhava e queria fugir, Imagina. né? Porque e aí eu olhava e disse, mas vou fugir aonde? Quero Matagal. Uhum. E aí, 15 dias depois, eu tinha direito à minha primeira ligação, a minha mãe e minhas Depois filhas. de 15 dias, Isso. isolada do mundo. Isolada Onde ficou? Tudo. Larga celular, larga tudo. E essa comunidade fica onde? Em Lages, Santa Catarina. E um lugar que eu digo que é um pedaço do céu verde, né? Porque é campo, assim, lindo, lindo É lugar. lindo o lugar, Maravilhoso. né? Eu já vi algumas fotos, de fato é muito lindo. A capa até é lá, ó. Olha isso. A capa a capa é lá. É um lugar que te traz uma paz muito Uma paz grande, muito né? grande. O Elias, meu marido, todo ano ele me leva lá. Uau, que legal. O ano passado nós fomos, esse ano nós não fomos, mas o ano passado a gente foi, a gente passou uma tarde lá com as irmãs, tomamos um café lá na casa. Uhum. E aí, nesses primeiros 15 dias, eu tava meio rebelde, meio não queria, meio quero ir embora, vai dar tudo certo. E aí eu recebi a ligação da minha mãe, das minhas filhas, e eu entendi que era um momento que eu precisava ficar lá. E como foi esse primeiro contato, depois de isolada, 15 dias sem contato com elas? Elas me deram muita força. Elas me deram muita força, muito apoio, muito amor, sabe? De mãe, fica aí, tá tudo bem. Embora eu sabia que o coraçãozinho delas estava... Mãe, fica aí que vai dar tudo certo. A minha mãe, assim, filha... E você me disse que o apoio da família é fundamental. 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 É o que eu digo, assim, nós mulheres, para encarar um tratamento como esse, a gente tem que deixar casa, filho, família e ir. Muitas vezes as mulheres não têm isso. E a grande maioria não tem esse apoio. Graças a Deus eu tive. Então foi fundamental, assim, né? O amor e o abraço que a minha mãe teve nesse momento com as minhas filhas foi... E aí eu fiquei. E aí foi um processo muito doloroso, né? Todo dia eu acordava e dizia, por que eu tenho que estar aqui, Deus? O que eu fiz? Né? Eu tive a mesma educação da minha irmã, é tudo igual, mesmo. Tu tem irmãs? Tenho. Tem uma irmã? Tenho duas. Duas irmãs? Duas do mesmo casamento do pai e da minha mãe, Aham. e uma do casamento do pai. E as duas, tudo Tudo junto. ok. legal.
Você também. Né? Hoje sim. Você tinha relacionamento com ela? Sim, sim, aham. Elas também deram um super apoio, né, pra minha mãe. A minha irmã morava em Florianópolis, vinha todo final de semana, porque ela é madrinha das minhas filhas, né? Então ela vinha todo final de semana durante os 87 dias Legal. pra ficar com elas. E aí eu me perguntava, mas por que eu? Por que eu? E aí uma forma de colocar pra fora toda essa dor e tudo que estava acontecendo foi escrever. Sempre gostei de escrever, era uma coisa que desde a faculdade sempre gostei, né, de fazer trabalho e coisa. Sempre gostei de escrever, era uma coisa que eu aprendi para botar para fora. E aí eu fazia cartas, né? Todo dia eu fazia tipo um diário para as minhas filhas, para minha mãe, para minha família, para quem quisesse ler. Contando de como estava sendo aquele dia, né? O que eu tinha feito naquele dia, como é que eu estava. E o livro, ele começa, se a gente for analisar ele começa com palavras, assim, né? Ali nas cartas, as palavras de dor, né? E no fim do processo, as palavras começam a mudar, assim, ser palavras de esperança, de amor, sabe? De carinho. Então, É uma transformação, uma né? O livro começa em tristeza, em desespero e termina em alegria, felicidade e superação. Um final feliz. Final feliz. Esse livro tem um final feliz. E eu acabei de ver aqui o Diário da Cura, né? E de fato é mesmo, né? Foi o momento da sua cura, né? Que você colocou pra fora. E aí eu escrevia todo dia, né? Como é que eu tava e tal. E isso deu um monte de páginas, né? Porque eu escrevia à mão, claro, não tinha computador lá, né? Nada. Sim. E todas as atividades que a gente fazia, a Casa da Providência, ela trabalhava as 10 habilidades da saúde, como é que é? ONS? Organização da Isso. Ela trabalha as 10 habilidades, né? Então, assim, toda semana a gente tinha uma habilidade. Uma era, sei lá, como lidar com o estresse, sabe? Então, toda semana era trabalhada uma habilidade dessa. E um projeto de vida também, que, né? Como tu vai retomar a tua vida lá fora. Então, porque é muito difícil, né? Porque enquanto você tá fechada, né? E depois que você pensa... tá exposta de novo a todo o mercado, a todas as situações. A gente pensa que o difícil é estar lá dentro, mas o difícil começa depois que sai. Porque lá dentro a gente tá protegida, né? Lá dentro não tem nada nem ninguém. E os contatos e pessoas falando e convidando para sair. Enfim, imagino que isso tenha acontecido. Mas aí... E aí surgiram as cartas. Surgiram as cartas, eu escrevi... 87 cartas. 87 cartas, 87 lágrimas. Muitas lágrimas, muitas lágrimas. Eu digo que foi um processo de muitas lágrimas. E no primeiro mês que eu tava lá, eu tinha direito à visita. E eu não sei se já chegou nessa parte do livro, mas eu vou dar spoiler. E essa parte é uma parte que eu preciso de lencinho, porque eu sempre me emociono. Eu imaginei, né, que aquele dia de visita ia ser o dia mais feliz das nossas vidas depois da internação. E a primeira grande surpresa era na sexta-feira. A visita era no domingo. Na sexta-feira, a psicóloga me chamou. Se eu preciso falar contigo. Eu disse, lá vem, né? Me chamar assim... Tua filha mais velha não vai vir na visita. Eu disse, não, ela não quer vir. Eu disse, meu Deus. Entender. Eu tô aqui por ela, por elas, né? Entender que ela tinha visto muita coisa nos últimos tempos, que ela viu a mãe dela no fundo do poço na sarjeta, que ela viu coisas que uma criança com 13 anos não precisa ver. E eu tive que, tudo bem. Mas a tua mãe é pequena, vem. Eu disse, que bom. Domingo eu fui lá, me arrumei toda, né? E elas chegaram, era 13h, ficaram lá, a gente fez um café, passeamos pela casa, tinha ovelhinha, tinha cavalo, tinha cachorro, e levei ela na horta, e foi. E na hora de ir embora, aquele tchau que eu não queria, ela começou a chorar, dizia pra minha mãe, vó, deixa eu ficar com a minha mãe, deixa eu morar com a minha mãe. E a minha mãe dizia, não pode, vamos embora, Valentina. Ela não, e ela se agarrou em mim, assim. E as irmãs vieram e tiraram ela. E ela dizia, mamãe, por favor, deixa eu ficar contigo, eu te amo, eu tô com saudade. E eu disse, filha, não dá, a mamãe precisa ficar aqui. A mamãe vai ficar só mais um pouco. E a minha mãe botou ela no carro como mais um ato de coragem da minha mãe, como muitos outros. Minha mãe botou ela no carro. E eu lembro daquela cena, ela descendo esse barranco.
gritando, assim, batendo no vidro. Mamãe, socorro, me tira daqui, eu quero ficar Quantos contigo. anos ela tinha? 5 anos. É bem E rapaz, né? Não entende. De que a mãe por Porque a mãe- perto. Você muito forte de conseguir ficar. Muito. ali eu tomei uma grande decisão na minha vida. Que nunca mais as minhas filhas iriam sofrer por mim por causa de uso de droga ou de qualquer outra coisa. Nunca mais eu ia fazer as minhas filhas derramar uma lágrima vendo a mãe delas do jeito que eu tava. E eu cumpri. Fazem 6 anos que eu tô limpa, graças a Deus. Que bom, que bom, que bom. E assim vai permanecer, gente. Leoa, né? Quer dizer que tem mãe leoa mais do que deixou todo mundo aqui com lágrima nos olhos. É uma história linda, uma história de superação. Quando eu conheci a Ari, foi uma coisa assim, uma afinidade de Deus, né? Foi o esposo dela, o Elias, é amigo do meu esposo, do Luiz. E eles foram caminhar, passear, né? Uma tarde, enfim. Uma manhã, eu acho que foi lá no hangar, no condomínio que a gente tem. E por segundos, cá, ela parou o carro ali. Acho que o Elias queria mostrar para tua filha, para Valentina, o avião. E eu ali na cozinha, lavando louça, enfim, ia fazer um café, já chamei, falei, vem cá, tomar um café. Daí ela ficou meio assim, mas quem que é essa louca? Nem conheço. Imagino que tenha pensado. Aí o Elias, será que desce, né? Desce um pouco, tá chamando, né? Enfim, ali ela veio em questão de segundos, a nossa afinidade foi muito grande. É verdade. Né? E quando vocês foram... E ali ela ficou, aí fiz café, fiz Toddy pra filha, e a gente ficou conversando, já queríamos fazer um churrasco, enfim. Mas ela me contou muito rapidamente, assim, a história dela. E eu me lembro quando você olhou para mim, aquilo moveu muito comigo, me comoveu muito, me abri muito para você também, coisas que não tinha falado para ninguém, né? E ela falou, eu tenho muita vontade de escrever um livro. Lembra quando você me falou isso? Eu tenho um sonho de escrever um livro. Mas eu não sei nem por onde publicar esse livro. Na verdade, você já tinha escrito as cartas e tudo, mas não sabia como fazer. E assim, eu conversei com... Isso foi quando? Foi uns 6 meses atrás? E de repente essa mulher escreveu o livro, essa mulher tá lá na igreja falando sobre o livro tá aqui pronto, tá aqui no podcast, foi para Porto Alegre. Fui na Feira do Livro agora. Na Feira do Livro e tá... Fez acontecer, né? Fez acontecer e tá transformando vida, transformando Amém. histórias. Quando a gente fala de vício, a gente não tá falando aqui, né, Cá? Até eu e a Cá conversamos antes do podcast, de a gente fazer esse pod com a Ari. Eu falei, aqui a gente não tá falando só do vício das drogas, porque você fala também que você teve vício com álcool, né? Que você usou Sim. álcool por muito tempo. E a gente tem mulheres em casa com vício de drogas, no álcool, na pornografia. Gente, vício tem uma série, né? E a vícios. depressão, né? Eu acho que às vezes o que desencadeia algum tipo de vício é essa questão da pessoa estar passando por um processo de depressão. Sentir um vazio, sentir que tem algo faltando e aí às vezes acabar procurando essas ofertas fora e A fáceis, né? depressão leva as drogas ou as drogas levam a depressão? Que Eu você acho diria? que os dois. Junto, né? É os dois. Então, Porque tu pode desencadear uma depressão sem o uso da droga, mas ir buscar no álcool, fico mais felizinha e tal. Então, e aí tu tá, como eu não tinha depressão, mas eu usei tanto que desenvolvi a depressão. Desenvolveu a depressão. Então, assim, é uma coisa leva a outra. Mas E o num vazio, talvez, da tua adolescência, da separação dos seus pais, talvez, será que não teria essa pincada? Pode No começo do livro ela fala sobre isso. Pode ser, né? Trata sobre... Da depressão, tu disse? Porque às vezes, assim, ela sentia um vazio quando é adolescente. E eu acho que realmente essa fase da adolescência é onde Foi onde seus pais se separaram, né? 9 anos. 9 anos. assim, até na educação, né, do Miguel. Porque é uma fase onde a gente está descobrindo o mundo, a gente se sente, cresci, E uma coisa, posso fazer. algo importante que a Kai está falando, e eu sempre falo isso para as minhas clientes. Quando eu me separei, meu filho um tinha 1 ano e meio, outro 3 anos. Não foi difícil para eles, porque eles não tinham noção do que é a separação. O de 1 ano, 1 ano e meio, ele não tem nem noção de como era o pai dentro de casa, ele não tem memórias disso, né? O de 3 anos, muito pouco. Então, não tinha questionamentos, não tinha revolta, eles cresceram acostumados. Agora, quando você pega na idade dos 9, dos 10, dos 11, da adolescência, que aí você já tem aquele convívio de família dentro de casa, isso se perde, gente, é muito mais difícil. É muito difícil. É muito traumatizante. É muito traumatizante, né? Mas continue com a Então, tua história linda. E aí os 87 dias continuaram, né? Um mês depois,
tinha a segunda visita, a minha mãe resolveu ir sozinha, porque era muito desgastante para Valentina não ter aquele choque emocional de novo, e foi. E lá na segunda visita, ela me contou que tinha tirado a guarda da minha filha, de mim. Uau, essa eu não sabia. Não chegou ainda nesse capítulo, então. E naquele primeiro momento eu disse, como assim? Aí eu disse, meu Deus, até isso eu perdi. Daí ela disse, filha, eu só tirei a guarda judicialmente dela, mas ela vai ser sempre tua filha. E no momento que eu entender que tu tá bem, eu vou ser a primeira que vou querer te devolver a guarda da tua filha. Entenda isso como uma prova de amor, mais uma vez. E aí eu fui entender que realmente eu ia sair da casa da Providência e a minha recuperação ia ser uma incógnita para todo mundo. E as minhas filhas iam estar protegidas, pelo menos legalmente, né? Pela avó dela. Então, a minha mãe, mais um ato de coragem dos muitos que ela teve nesse processo todo. Rosa, muito sábia. Muito sábia. E aí, passou-se o tempo, né? E a chegada de ir embora estava perto e eu não queria mais ir embora. Eu queria ficar lá, eu estava com medo de sair. Eu dizia para as irmãs, ai, vamos fazer uma casinha para mim aqui, eu fico morando, trago as gurias. Mas porque ali você se sentia eu me sentia protegida, longe do perigo. Longe do perigo, estava tudo bem. Né? No penúltimo dia de casa, eu apresentei meu projeto de vida também, que eu fiz um semáforo das emoções, tudo com coisinha reciclada, tipo colégio, assim, porque era o que tinha, né? Fiz um semáforo das emoções, né? Onde cada cor sinalizava um alerta de vida. Apresentei um texto também que está aqui no livro que eu escrevi lá. E foi, assim, um processo maravilhoso. Só que eu tinha que sair. Tava na hora de sair. E o medo. Tu vê, pra quem não queria entrar, Uhum. agora ela tinha que sair. Gente, e aí assim, ó. Vai mudando, né? Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na vida, eu já tava dando aula bíblica. Sabe? Eu era o braço direito e esquerdo das irmãzinhas, eu consertava até carro, som do carro, tudo eu fazia. Então, assim, eu já tava de casa. E, assim, elas foram, assim, extremamente essenciais. Assim, tudo, sabe? Eu digo ali, o caminhar era terapêutico, o estar cuidando das plantinhas era terapêutico, cozinhar era terapêutico, porque a gente tinha uma escala ali, tinha horário para tudo, regras para tudo, que eu digo assim, ali eu descobri o que é regras. Eu sempre fui uma adolescente sem regras, uma adulta sem regras, e cheguei onde eu cheguei. Ali eu tinha regra, tinha horário, né? Então foi tudo conduzido realmente para minha recuperação. Né? Embora no início eu não entendesse, achava que tá tudo doido, mas não. Daí no fim eu entendi que era tudo para minha recuperação, pro melhor, né? Tudo pensado ali, até a cozinha, né? Eu sou péssima na cozinha, né? Meu marido que sabe. E a gente tinha que ir pra cozinha, porque não importa se tu sabe ou não sabe, tá ali o passo a passo. Faça, tu tem que fazer, é o teu dia de fazer. Os outros estão esperando por ti. Tinha dias, eu tive crise de abstinência lá, onde eu queria ficar. Eu ficava muito braba, né? Ou chorava, ou estressada. E a medicação eu queria ficar dormindo. Elas diziam assim, não, tu tá com crise de abstinência? Então é hoje que tu vai jogar vôlei, que tu não gosta, sabe? Não, tu não vai ficar lá. Tu não vai ficar lá cultivando a tua dor. Não passava a mão na cabeça. Não passava a mão na cabeça. Então, muitas assim, vezes os pais, por medo. Exatamente. E então, assim, foi de extrema importância, todos, assistente social, psicólogo, né, as irmãs da casa, toda a sabedoria, amor, e a irmã Artures, que é uma irmã que na época tinha 96 anos, que foi quem me devolveu a minha fé. Né? Ela morava na casa. Morava na casa, 96 anos, 80 anos de dedicação à congregação. No final ali dos 87 dias, teve o jubileu dela, de 80 anos de vida religiosa, assim. Então veio o pessoal de fora, veio o familiar dela, e ali eu digo que eu tive meu primeiro encontro com Deus, né? Teve a missa, teve todo aquele cerimonial, né, da Igreja Católica, e as pessoas começaram a levantar e agradecer ela. E eu, metida como sempre fui, né, tenho vergonha de falar, mas falo, me levantei também. E
e agradeci ela. Em nome de todas as mulheres que tinham passado naquela casa. Mas era só de mulheres. Só de mulheres. E você acha isso fundamental separar? Fundamental. Ou normalmente as casas são separadas? Não, elas são separadas. Elas Não, sempre sim, sempre são. Aham. Masculina e feminina. Entendi. E assim, só cuidada por mulheres. Eu fui cuidada os 87 dias só por mulheres. Para não dizer que não tinha um homem, tinha o moço lá que cuidava do jardim lá, das coisas, mas só mulheres. Deus mandou mulheres para me curar. E então lá no dia do jubileu da irmã Artures, eu me levantei e fui agradecer ela em nome de todas as mulheres que estavam ali ou já tinham passado pela casa, de como foi importante. Ela tá, né, devolvendo pra gente essa fé, essa sabedoria. Ela salvou uma vida. Ela salvou uma vida. Né? Ela salvou a sua vida. Ela salvou a minha vida. Eu falo que Deus sempre tem os seus melhores amigos, né? Em qualquer oração minha, eu sempre falo, Deus, me envia teus melhores amigos. Porque se a gente estiver perto dos melhores amigos de Deus, a gente vai estar bem segura. Sempre vai ter uma palavra dele pra gente, né? Às vezes a gente acorda e tá em dúvida, às vezes, de situações assim, né? O que fazer? E aí, às vezes, uma palavra de alguém que nem sabe direito da nossa vida faz toda a faz diferença. toda a diferença. É aquilo que a gente precisava para seguir. E a sua filha você reencontrou quando? Diz pra mim. Que eu tô assim, ansiosa Então, por saber. Saí da casa da Providência. Quem foi te buscar? Eu fui sozinha. Eu vim sozinha. Isso. Sim, a minha mãe disse assim, eu não vou te buscar, que é muito longe, pega um ônibus e vai. E eu peguei um ônibus de Lages até Florianópolis. Gente, mas eu parecia um ET. Porque imagina 3 meses sem ouvir barulho de carro, sem ouvir nada. Eu cheguei naquela rodoviária assim, ó, sem celular, sem nada. Eu cheguei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Vontade de sair correndo e voltar. E eu fiquei 2 meses que eu não saía de casa sem a minha mãe. Porque eu tinha muito medo de reencontrar pessoas. Sim. Então, né, foi toda uma retomada de vida. Expresso na saída. Quando eu saí da casa, No começo mesmo, né? eu saí dia 23 de dezembro, dia 22 de dezembro, a Nayane, a minha filha mais velha, ela já tinha ido morar em Porto Alegre. Ela não quis me esperar. Até então ela morou com sua mãe em Itapema. Isso. Aí quando tava próximo, De sair, ela foi embora morar em Porto Alegre. ela foi Ou morar seja, Não, com o pai dela. Pai. A história da É. filha é assim. E aí, ela tinha Mas 13, 14 anos. E aí, eu perdi minha filha, né? Não quis ir na visita, não falou comigo, não, perdi minha filha. Mas aí, em abril, eu fui para Porto Alegre, pedi perdão para ela, a gente voltou a se falar. Ficamos 4 anos aí, 3 anos se falando mais ou menos. E há 2 anos atrás, a gente definitivamente paramos de nos falar. Pararam. Não, amiga, é demais. A história da área é demais. É uma superação atrás da outra, né? Eu às vezes, eu tenho uma amiga que diz assim, Ari, se fosse eu não ia estar de pé, não. Com tanta força, né? Eu disse, cara, mas aí eu olho pra trás. É muita força. E Mas, aí, mas deixa eu... eu até paralisei, né? Eu sim, sou- ela... Mas deixa eu continuar aqui, porque daí eu chego na da minha filha. Então, saí de lá, tudo. Retomei minha vida aqui, continuei fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, tomando muitos remédios. Tomava 12 remédios, porque para sempre, depressão, dependência química e tudo. Voltei a trabalhar, voltei para o mercado de trabalho. Em 2019, Deus me mandou um presente que eu não queria de jeito nenhum, porque eu já tinha sofrido muito, que é o meu marido. Muito paciente, Né? muito querido. Não queria saber de jeito Parceiríssimo. nenhum. Eu disse, não, para sempre agora eu vou morar com a minha mãe, com a minha filha, tá tudo certo. Ótimo. Não, daí Deus mandou ele. Desde que eu saí da casa, eu ia nas missas todo domingo. Minha vozinha tinha Alzheimer, a gente levava ela. Mas ele vem de família cristã. O irmão dele sempre nos convidava para ir na igreja. Vamos na igreja. Eu dizia, meu Deus, que igreja? Capaz que eu vou em pastor com Bíblia debaixo da... Nunca me viu. Evangélica. Igreja evangélica. Olá, eu Fui. conheci na embaixada. Fui e cá estou há 4 anos. Eu sou péssima pra... Gente, depois vocês leem, tá? Aí tira as dúvidas de data, porque eu sou ruim pra isso. Vai ter todos os detalhes. E aí, em 2019, nós entramos pra igreja. Já começaram na embaixada? Na embaixada, a gente começava... Foi domingo no culto, quando não ia, num domingo, parecia que faltava alguma coisa pra começar a semana. Começamos a ir na quarta, daqui a pouco tava quarta, domingo, e disse, isso aqui tá ficando muito crente, né? Aí, um culto, o pastor Caio falou que ia ter um encontro com Deus na igreja, de mulheres. Que isso, gente?
Era um dia todo, assim, um retiro na igreja, só com mulheres. E o Elias me escreveu, eu disse, misericórdia, né, gente? Quando eu cheguei lá às 7 da manhã, eu olhei aquelas mulheres assim, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Esse bando de mulheres aqui. Meio-dia eu vou embora. Gente, mas foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Mais uma vez, tive um encontro com Deus. Deus me curou. Não tô falando isso dizendo que você tem que parar de tomar remédio, que remédio não é necessário, não remédio é necessário. Mas durante muitos anos eu tentava fazer o desmame da medicação e voltava. Porque eu desmaiava, eu passava mal e eu chegava e me devolve. E tomar, tá. E naquele dia, Deus me curou e disse, tu tá curada de toda depressão e de toda dependência química. E eu, graças a Deus, desde 2020, eu não tomo mais nada. Me sinto realmente curada e forte. Isso que é o principal, né? Para estar aqui. Para estar aqui. E tão forte que para compartilhar a tua história, amiga, tem que ser Com muito certeza, forte, tem que ser forte, muito mulher. Tem que ser muito mulher. E esse brilho no olho, né, dela falar, assim, de ver, né, de poder se enxergar dentro de uma história que realmente foi lá embaixo, né, no fundo do poço, mas ver todo esse renascimento, assim, realmente dá para ver no brilho do teu olho e ver o livro, a tua emoção. Eu acompanhei a tua live de lançamento do livro. Tava lá. Que legal. E aí, em 2020, eu estava trabalhando muito bem, obrigado, pedi demissão. Trabalhava numa construtora ali em Itapema. E aí, sem entender nada, fiz um propósito com Deus. No terceiro dia, Deus disse assim, vai lá naquela caixinha das irmãs. E aquilo me fazia muito mal. Porque eu não contava, durante 3 anos, eu não contava pra ninguém. Que eu tinha sido internada, que eu tinha sido usuária de droga, aquilo me fazia muito mal, eu tinha muita vergonha. Tanto é que nos meus trabalhos eu nunca tinha falado sobre isso. Sabe? Para as pessoas que eu conhecia dali pra frente, ninguém sabia. Havia uma lacuna, assim, né? Mas eu deixava quieto. E aí o Espírito Santo me veio e disse, vai escrever um livro. Porque eu não fiz a tua história pra te ficar aí remoendo, né? Inspirar outras mulheres. Que isso aí vai ser uma ferramenta de cura para outras pessoas. E aí eu fui pro Google, como escrever? Não, e assim, ó, eu falei agora, eu quero até corrigir, gente, não é uma ferramenta de cura para as mulheres, é para todos. Para todos. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. A gente sabe que, infelizmente, hoje a droga tá em todos. Em toda a classe social. Uhum. E aí fiquei 3 meses escrevendo. E aí um dia a Valentina queria ir pra praia e tal. E eu disse assim, não, filha, não dá. Deus me disse que eu só vou voltar a trabalhar a hora que eu entregar esse livro. E escrevendo. E aí um dia mandei para uma pessoa que eu tinha visto lá, a pessoa nem deu bola pro meu livro, passou 15, 20 dias. E um dia a pastora Patrícia me convidou, Ari, vamos num seminário que vai ter lá na sede, aqui em Balneário. Eu disse, vamos. Quando eu sentei a primeira ministração, pastora Gabriela, eu faço todas as edições e coordenações editoriais dos livros do pastor Maico. É você. É ela. Aí a pastora Patrícia me passou o contato dela, eu fui, me sentei com ela numa semana e disse, pastora, não tô trabalhando, né? Ela me passou os custos, não tô trabalhando. Mas assim que eu voltar a trabalhar, eu vou te dar o livro e aí a gente toca. Uma semana depois eu voltei pro mesmo trabalho que eu tinha pedido demissão há 13 meses atrás. Então, assim, era o tempo que eu precisava para estar escrevendo. Eu digo que foi... a pausa necessária. Voltou no trabalho. Voltei. Tu tá uma semana, você voltou no trabalho. Que você tava, amiga, que legal. E aí, assim, gente, que incrível. Foi a pausa pro livro. E foi um momento, assim, ó, de muita cura, de perdão. Eu me perdoei. Eu jamais ia expor a minha vida, assim, para as pessoas. Então, assim, foi um tempo de cura. Eu digo que foi um tempo em que eu fui abraçada por Deus, que Deus enxugou minhas lágrimas, que eu entendi por que eu tinha que estar lá, olhando para aquele céu e dizendo, por que, Deus? Eu entendi. E é o que eu digo. A minha história, eu levantei essa bandeira hoje, né? Eu levantei essa bandeira e essa bandeira não baixo mais. Não é só a dependência química, é tudo que vem com a dependência química. A destruição de famílias, de mulheres, de lares, de filhos. As sequelas que ela vai deixando, né? Depressão, álcool. E enquanto eu viver, eu vou dizer que é possível, sim, transformar vidas, recuperar seres humanos, porque eu sou a prova viva de que é possível. Com certeza. Coisa mais linda, gente. E é demais. Filha?
A pergunta sério. que não A quer pergunta. calar. Ela me Quando contou ficou essa pronto história, o ela livro- contava e eu chorava no nosso primeiro encontro. Foi emocionante demais. Quando ficou pronto o livro, a pastora Gabriela disse assim, Ari, agora a gente vai publicar, né? Vamos passar para quem de fato tá dentro da história, né? E eu mostrei para ela e ela leu aquele episódio, né? De que eu... O livro não estava pronto, era o... Era só... Né? Foi como chama, o Era um pré-projeto. PDF só, né? Mandei para ela. E ela leu aquela história de que... Do fogo. Que ela tentou Né, que eu tentei. na casa com E as ela meninas disse dentro. assim, mãe, tu tentou me matar, eu não vou te perdoar. Eu disse, não. Ela Mãe, assim. tu tentou me matar sim. E eu não vou te perdoar. E ela, nunca mais. Por E ela- 2 anos, Por 2 anos, ela não falou conosco. ela não falou comigo. E aí a E gente eu- precisa se colocar no lugar dela, né? Aham. Quanto é difícil, né? Era E aí? sequelas, né? Que a gente comentou, é sequelas que deixam não só na Na própria pessoa. vida da pessoa, mas na família, né? Aham. A família sofre junto, a família Com tá certeza. vivenciando É o que a aquilo. gente chama de codependência, né? Exato. São os codependentes que sofrem junto. Mas foi 2 anos que eu fiquei assim, mal, né? Quando aconteceu tudo isso, eu só chorava. Uma coisa eu aprendi que quando a gente precisa de ajuda, a gente tem que buscar ajuda. Então, voltei pro psicólogo, liguei pro psicólogo e disse, ó, tá caindo a casa aqui. Então, assim, eu que aprendi fazer que eu tenho que parte, né? buscar Tem um aqui caminho. e não lá, né? Exato. Então, eu fui pro psicólogo e o psicólogo me olhou e disse assim, Ari, não te culpa, tu não é culpada. Quantos anos tu tinha quando tu perdoou a tua mãe? Só quando tu te internou com 30 anos, ela só tem 18. Dá um tempo pra ela. Olha que comparação. E eu disse, é verdade. E aí eu fui pros pés do Senhor e o Senhor me deu uma palavra. Que toda vez que eu deitava na cama, durante esses 2 anos, chorava e pensava que saudade da minha filha, eu lembrava daquele versículo. Talvez tenha sido separado de você por algum tempo, para que tenha de volta para sempre. Que lindo. E essa mulher faz a gente chorar, né? Tá difícil, eu tô tentando aqui, mas tá. E aí, Deus, que história. foram 2 Que anos. vem, E a gente se contém, né? Que até porque a gente tá com maquiagem aqui, não dá pra botar assim. Foram 2 anos de oração. Meus pastores foram fundamentais, a minha pastora, né? Pastora Patrícia, foi fundamental, assim, ela me pegou pela mão e disse, vem que eu vou contigo. E foram 2 anos de oração, de tentar entender, que era tentar entender não, porque eu entendi, que era uma restauração minha e dela. A gente, vocês ela passaram por precisava desse momento e eu precisava desse momento. E graças a Deus agora eu fui para Porto Alegre Não, isso quarta-feira. agora, gente, fresquíssimo. Agora. Fresquíssimo. Peraí, vamos parar aqui. Ouvi, pelo amor de Deus, esses barulhos, meu amor. Estamos em silêncio. Pelo amor. Essa você... Não, mas é que fica barulho. Voltamos. Daí ele corta essa parte. Gente, fresquíssimo. Estamos aqui gravando e a Área, quantos dias atrás? 4, 5 dias atrás? Voltei sábado agora. Voltou sábado, nós estamos numa terça, Uma ela terça. estava em Porto Alegre e depois de 2 anos, você? Reencontrei minha filha, Meu. abracei, beijei. E como E- foi isso? Vocês tinham conversado, Então- mandado mensagem? Você teve a iniciativa ou ela? Então, né, durante esses 2 anos eu ficava pensando como que vai ser, como que Eu imagino. o que eu vou falar, o que eu vou falar, como é que eu não vou falar, mas tudo aconteceu naturalmente. A Valentina, que é a menor, ela foi uma verdadeira incentivadora, motivadora de reatar esse laço. Então ela fazia de tudo, assim. Às vezes ela tava falando com a Mana no celular e ela dizia, mãe, passa pra gente ver o que a Mana vai falar, né? Daí às vezes eu passava, depois ela desligava. Mãe, ela ficou com uma carinha, mãe, da próxima vez tu fala com ela, tá? Aí, será, Valentina? Sim, mãe, fala. Aí teve um dia que elas estavam se falando na cozinha, eu tava ali fazendo alguma coisa pra comer, e ela falando com a Mana, e eu por ali. E ela me cutucava e dizia assim, dá oi pra Mana, dá oi pra Mana. E aí eu peguei e passei assim, oi, filha, tudo bem? E ela, oi, mãe. E a gente começou a conversar. Isso há 1 mês atrás. Meu Deus. E aí, quando foi agora da Feira do Livro, eu liguei pro pai dela, né? Eu disse, Marcelo, olha só, eu tô indo pra Porto Alegre, o que tu acha? Porque nesses 2 anos ela entrou num processo depressivo muito grande, né? Ela tomou várias medicações, ela teve que ser internada. E o pai dela me ligou e disse assim, ó, por ordem médica, não chega perto. E eu disse, meu Deus, como é que eu não vou chegar perto da minha filha? Ela passando por tudo isso. E eu tive que me manter distante 2 anos.
Então, agora, quando eu voltei, eu liguei para ele, eu disse, Marcelo, pela Nayane, assim, ó, eu tô indo para Porto Alegre, mas se tu me disser que não é para mim chegar perto, eu vou entender. Por mais que eu esteja aí pertinho, eu vou entender. Ele, não, tá na hora, vê direitinho quando é que tu vem e fala com ela. Eu acho que ela vai querer te ver. Bacana. E aí eu mandei mensagem para ela. Disse, filha, a mãe tá indo, mas assim, se tu não quiser ver, tá tudo certo. Não, mãe, eu quero te ver. A gente passou os 3 dias grudados. Conclusão, foi maravilhoso. A Valentina, quando vai para Porto Alegre, fica lá na casa dela, com o pai dela, com o irmãozinho, com a madrasta, sabe? Então, assim, Deus restaurou tudo. Que bom. Colocou tudo no lugar. Tudo no lugar. E agora você vai ajudar a restaurar muitas vidas. E depois desse livro, né? Porque eu creio que Deus vai operando na vida da gente. Deus tem botado no meu coração para mim abrir uma comunidade terapêutica. Olha só, gente, era isso que eu Com queria certeza. perguntar. Os projetos, né, Cá? A gente tem algumas perguntinhas, Sim, inclusive vamos começar por essa. Gente, eu fiquei muito emocionada com tudo isso. É uma história muito bonita de superação. Então, você tem como projeto, você tem montar uma comunidade terapêutica. Explica para nós um pouquinho. Pois é, com tudo isso que é, né, o livro, né, o lançamento do livro, Deus vem abrindo muitas portas para mim. Eu tô indo em comunidades terapêuticas, eu tô indo, né, contar do livro, levar uma palavra de Deus, confortar, dar esperança. Porque quando a gente chega nesses lugares é muito triste o que a gente vê. E eu já tive sentado. Eu sempre digo para eles, eu já tive sentado aí onde vocês estiverem. Eu sei a dor que vocês estão passando. E é uma coisa que faz muitos anos que eu venho assim, não tem comunidade terapêutica feminina em Itapema, não tem. E Deus me juntou com uma pessoa chamada Marlete, que ela tem o Acolher, que é uma comunidade terapêutica lá em Itapema, masculina. E ela me abraçou, assim, sabe? Ela é coordenadora do Amor Exigente, então eu vou no Amor Exigente. E ela disse assim, aí eu falei pra ela, eu disse, eu tenho uma vontade, assim, sabe? De fazer por essas mulheres o que fizeram por mim. Porque eu fui curada através de mulheres. As mulheres foram fundamentais na minha vida, né? E eu gostaria de fazer isso. Fortes, né, amiga? Com certeza. Como a gente pode ajudar uma outra sem julgamento, É verdade. acolhendo, né? Acolhendo. Tendo empatia. E aí a gente sentou e conversou. E ela disse assim, tá vendo aquela casa lá? Mas antes disso eu tive um sonho. Nossa, já tem tudo, assim. Antes disso eu tive um sonho. Tinha. Que eu tava dentro de uma casa rosa. E que Deus, junto com uma pastora lá da nossa igreja, a pastora Catarine, e que Deus dizia assim, é aqui que tu vai cuidar de mulheres. Eu vou te dar uma casa onde tu vai cuidar de mulheres. E aí entrou uma luz, assim, nessa casa, e eu e a pastora se ajoelhamos e começamos a morar. Mas eu disse, não viaja, né, Deus? Já foi o livro, não vamos viajar. E aí, esses dias eu tava lá na colheira e a Marlete me olhou e disse, tá vendo aquela casa lá atrás? Aquela casa faz parte da comunidade, só que ela está desativada e ela tem capacidade de abrigar 12 mulheres. Só que durante anos ela está desativada e eu não ia ceder, nem alugar, nem, né, pra ninguém. Só que hoje chegou a pessoa. Pra E se cuidar. for pra ti, eu vou te pegar pela mão e nós vamos fazer isso acontecer. E, gente, ela tem feito tanta coisa, assim, que... E aí, sexta-feira eu vou Então, lá. de repente, né? Assim, as Então, coisas estão acontecendo muito rápido na tua É vida, né, que Ari? o tempo é sempre de Deus, né? A gente que acha que às vezes demora demais ou é tudo muito rápido, mas sempre é no tempo Deus sabe certo o que faz, e no né? tempo de Deus. Então, é isso que, né? E o projeto é esse, então. O projeto é montar esse. essa comunidade de terapia para E mulheres. para mulheres, cuidar de mulheres, né? Que assim Ari. como você foi cuidada. Assim como eu fui cuidada. E assim, o familiar que tá passando por isso, porque é difícil o dependente se reconhecer como dependente, né? Que dica que você daria assim pro familiar? O que falar? Que tem pro alguém na dependente, família o que não passe por falar, isso. É, né? é complicado, porque assim, ó, primeiro que o dependente químico, ele acha que tá sempre certo, né? Que o mundo tá contra ele. Então, assim, o que eu tenho para te dizer, primeiro é cuide de você. Cuide de você, mãe, cuide de você, pai, esteja forte, marido, filho, né? Se fortaleça. Tenha o amor exigente, né? Que eu tô participando, que, gente... O que é o amor exigente? O Amor Exigente é um grupo, tipo, Alcoólicos Anônimos, é um grupo que ele cuida só de familiares, de dependentes, ou que estão... Isso, ou que estão internados, ou presos,
ou que estão na rua mesmo e não querem se ajudar. Então, assim, ó, ali é para fortalecer, né? Fortalecer a família, para a família saber como lidar com aquilo. Porque ali, gente, e assim é tão lindo porque como o familiar sofre, sabe? De mães ali que foram os filhos agrediram fisicamente. E delas ali é meu filho, o que que eu faço? E daí a gente ali, sabe, foi tão lindo que na última quinta minha filha deu uma palestra, mas deu um testemunho da vida dela também, com 11 anos. Aí ela saiu de lá e disse, mãe, eu saí tão bem de ter falado. Eu disse, viu só como tu também pode ajudar os filhos, né, das pessoas que estão passando por isso. Exato. Mas assim, O Amor Exigente tem tudo, né? Tem Meus tudo. tios, eles- aham, Eu não sei se hoje eles ainda estão liderando, mas eles lideravam também uma parte, faziam bastante palestras sobre humor exigente, sempre viajavam. Aqui Curitiba, Guarapova, tem Londrina, vários lugares. Tem, um todo amor lugar. exigente. No é Brasil muito todo. legal. Mas assim, primeiro a gente tem que cuidar, sabe? Se fortalecer Se pra conseguir fortalecer ajudar o Pra outro, conseguir né? Porque assim, a família adoece junto. É. Sabe, eu agora em Porto Alegre estive na casa de uma amiga minha que tá há mais de, sei lá, 30 anos nessa vida e a mãe dela acabada. Eu disse, tia, vai, tia. Aham. Mas é uma amiga de infância, né? Vai, procura ajuda, porque É. senão tu vai acabar. É. E a pessoa E a pessoa só sai quando ela quer. só Né? No teu caso, tu não queria, na verdade. Tu pediu ajuda, mas tu, por um determinado momento, voltou atrás. Eu acho que foi mais... Eu sinto que a força da tua mãe foi muito grande pra Foi. isso, né? foi Pra que Empurrão, né? realmente um empurrão. aconteça. E assim, né? Os nãos, né? Não é muito importante. O É que não. é O limite. O limite. Empurrão é o não, Né? né? É o E aí entra- chega, deu, acabou. E aí entra uma pergunta que eu queria te fazer, quero te fazer, que você me falou, marcou muito ali durante a tua conversa. Você falou assim, eu não tinha limites, eu fui descobrir o que era limites dentro da casa. E nós temos filhos Regra. que em breve serão adolescentes, né, Caio? A gente conversa muito Sim. sobre isso. A nossa preocupação, e acho que da maioria, de 99,9% das mães, é o quê? São as drogas. Uhum. Que hoje está aí, em qualquer lugar. Numa praça, numa escola, com um amigo, numa festa, em qualquer lugar. A droga, a bebida, né? E você acha que o não ter limites é uma porta aberta para as drogas? Com certeza. Porque eu vou falar por mim assim, mas eu nunca tive limite. Meu pai e a minha mãe nunca me botaram limite. Sempre fui assim. Ficava até 10 horas na rua, tá tudo certo. Podia fazer. Sabe, na época a gente tinha empregada que fazia tudo dentro de casa. E eu não tive. Não tive. Começar a fazer um curso, acabava, porque, eu não gostei. Então, assim, não tinha, sabe? E sabe que a psicóloga da Valentina me chamou esses tempos. Se, mãe, a Valentina precisa de limites. Aí eu disse assim. Aí o meu. Provavelmente é o meu, falando que é hora da bike, ou é hora da água. Tá tudo certo. Mãe, Mas a gente já vai finalizar. Vamos Vai finalizar. Ela já termina tô e a acabando. gente finaliza. com os patrocinadores, né? dê pra ela o que tu não teve. Limites. Limite. E acho que isso é Uau. fundamental. E Impor disse, limites. uau, gente, é verdade. Limite. Tudo começa por aí, né? Regras, disciplina, limites. Gente, assim, ó, a vontade é de ficar mais e mais horas, assunto a gente tem de monte, porque o conteúdo é riquíssimo. Eu acho que a gente ainda vai ter outros pods sobre esse assunto, porque a Eu gente já quero sabe. do espaço. É. Um episódio. E a gente sabe que é uma situação que se você não é, você tem alguém, você tem um amigo, Sempre você tem tem alguém na família que infelizmente você conhece que é usuário de É drogas, verdade. qualquer tipo de drogas. Então é um assunto que a gente tem que explorar mais e falar mais, porque é muito fechado, né? As pessoas têm vergonha e têm medo de falar sobre isso, e vergonha e medo do julgamento. E obrigada, amiga. Muito obrigada que por você agradeço, ter gente. aberto a tua vida para nós, por você ter feito esse livro, que eu sei que vai transformar muitas vidas, né, cara? Muitas. Inclusive, nós vamos fazer um sorteio de um livro da Ari, porque é um livro que eu estou lendo. Eu comecei a ler e eu falei com a Karina, eu falei, eu acabei de pegar o livro, mas assim, ó, e nós tínhamos uma reunião depois, né? Eu falei, eu já tô na página 47, mas eu comecei a ler faz 5 minutos, eu não quero parar. É realmente transformador, porque não é só para quem é dependente, não, gente. É para quem realmente precisa
ter uma história de superação e saber eu posso. Pode, Independente do lugar que eu esteja, eu posso ir além, é possível. É possível. Recomeçar. Recomeçar é sempre possível. Basta querer. Obrigada. Eu que Eu quero agradeço. também agradecer você, Ari, por ter aceitado esse convite, né? De ter vindo aqui participar. O podcast realmente ele tem esse propósito, que é dar voz a mulheres, a história das mulheres. Porque a partir da tua história, muitas mulheres serão restauradas, com toda certeza. E não só as mulheres, mas sim a família, né? Porque o familiar, às vezes, também busca. Às vezes não, na verdade, o familiar é o que mais busca, né? Durante todo É porque é o que esse tá lúcido. processo. É. Exatamente. Tá lúcido, Então eu vejo que teu livro é para o dependente, é para quem está passando essa luta, mas é também para o familiar, né? Para conhecer esse outro lado. E porque a gente, quando é familiar, não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Né? como fazer, como ajudar, né? E às vezes o que o familiar não faz é dar realmente esse não. E esse não realmente às vezes é o impulso que falta para a pessoa, opa, eu preciso virar a chave, agora vai ser o meu recomeço, né? Então, muito obrigada. Esse é o nosso objetivo do podcast. A gente queria te presentear agora Oh, meu Deus. com um presente nosso, né, do podcast para você levar aí para sempre. Esse é um presente do nosso patrocinador, da Beleza. Ai, A que Beleza é uma legal. loja de cosméticos que fica Olha. tem lojas em Camboriú e loja em Balneário Camboriú. E esse é uma caneca do Pod. Oh, que chique, Isso. obrigada. E aproveitando também para agradecer os nossos outros patrocinadores, né? A ValeMed, que é um plano de saúde sem mensalidade, você paga só quando utilizar. E aí tem vários médicos credenciados aqui na região de Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú. A gente também tem a Maiora. Maior construtora incorporadora com imóveis em toda a região. Imóveis em Balneário, imóveis em Camboriú, imóveis em Itapema. E agradecer mais uma vez a sua presença, amiga. Gente, eu que agradeço. Gratidão. Eu que agradeço por esse momento aqui. Como é importante mesmo a gente falar de droga, de depressão, né? São assuntos que as pessoas se escondem, se enfiam dentro de uma caverna e acham que não tem mais solução. E tem sim. Tudo tem solução para aquele que busca. E viva o recomeço. E viva o recomeço. Gente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com as amigas. compartilha esse episódio aí, porque sempre tem alguém que precisa de uma mensagem, né? É verdade. E de uma história inspiradora como essa. Até o próximo. Até. Até.